Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Brischi e hoje teremos a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre a confeitaria francesa. Se você não assistiu a primeira aula, eu te indico a procurá-la no seu e-mail e assistir para não ficar perdido. Não esqueça de verificar também as caixas de spam e promoções. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa banoffee francesa. Tá preparado? Vamos lá! Ó, a massa já tá bem gelada, né? Bem dura, ó. E aí agora a gente vai colocar ela na forma, tá? Quero mostrar a forma que eu vou usar. Essa daqui é uma forma da Doupan, que se chama forma para torta salgada. Foi com esse nome que eu encontrei ela. Tem com fundo fixo também, eu prefiro, sabe? Do que o fundo removível para torta. Não precisa untar, porque tem um manteigo suficiente na massa, né? Eu gosto dela porque ela tem, ela é mais retinha nas laterais, não tem aquele zigue-zague das formas de torta tradicional, mas poderia ser uma daquelas também, tá? Então agora a gente tem que trabalhar rápido com a nossa massa, né? Ela começa a aquecer por causa da manteiga. Então, ó, passamos a mão de um lado, do outro, puxa o papel manteiga de um lado para soltar, vira. Puxa do outro. Deixa eu ver como é que ela tá. Ó, já tá começando a amolecer, tá? E agora a gente vai usar então a técnica da fonçagem, né, pra colocar aqui na nossa forma a massa, tá? Eu vou pegar ela inteira, ó, e vou colocar aqui por cima. E agora eu tenho que ter cuidado, porque se eu coloco ela muito gelada, empurro, ela quebra. Ó, por exemplo, ela tá meio gelada ainda. Aí ela pode rachar conforme eu vou encaixando aqui dentro. Se ela tá muito mole, eu também não consigo encaixar ela. Então eu vou delicadamente trabalhando ela, ó, com a mão, né, aquecendo um pouquinho, empurrando para ela ir se ajeitando dentro do meu aro, tá? A técnica da gente colocar a massa, né, dentro da forma, né, bem retinha, deixar tudo certinho, se chama fonçagem, ok? Então, ó, agora que ela já tá amolecendo um pouco mais, que eu tô conseguindo mexer, eu vou empurrando ela aqui pra dentro, tá? Pra que ela desça e fique reta, pra que tenha um ângulo aqui de 90 graus no fundo, né, entre o fundo e a lateral, tá? Ó, eu vou empurrando, dobro e vou empurrando delicadamente, né, não vou forçando, vou delicadamente pra que ela vai se acomodando. Ó, e assim eu vou empurrando, ó. Daí, quando eu sinto, né, que ela chegou bem no fundo, daí eu empurro e grudo na lateral, ó. Vou fazer por esse lado, acho que fica mais fácil. Ó, empurra. Quando eu sinto que ela formou o ângulo, aí eu grudo ela na lateral. Essa é uma característica, né, das tortas e das tartes francesas, ser bem, né, bem retinha, bem certinha. Então, por isso que a gente faz a fonçagem dessa forma. Existe uma outra técnica, né, essa aqui é a fonçagem tradicional, onde a gente pegou a massa inteira, né, e colocou aqui na nossa forma de torta. Mas existe uma que é a fonçagem por tiras, né, onde a gente vai cortar o fundo e depois cortar tiras nas laterais e grudar, tá? Ela forma um ângulo bem legal também, bem certinho entre o fundo e a lateral da forma, tá? Mas eu gosto de fazer mais para tarteletes e tal, para essa forma, ou forma que é um aro só que não tem fundo, né? Que é só as laterais, que também funciona legal, mas para essa aqui que tem fundo, a fonçagem tradicional funciona melhor. Ó, agora mais uma vez eu só tô dando uma última empurradinha. Formar bem o ângulo. E aí com uma faquinha, ó, eu vou cortar o excesso, tá? De dentro pra fora, ó, bem retinho na minha forma. E essa massa que sobrou, eu posso congelar, né? Posso fazer bolacha também, mas ela pode congelar também normalmente, tá? E agora, ó, agora eu vou acertar bem as laterais para que fique bem retinha. Que não fique muito grosso, né? Onde tenha excesso de massa. Apertando, ó. Também não tenha nenhuma bolha, né? Se ela estiver grudando muito, você pode passar um pouquinho de trigo, né, nos dedos e fazer esse processo.
E agora o que subiu, né, de massa, de excesso de massa, eu vou novamente cortar com a minha faca, ó. Certo? E agora eu preciso furar todo o fundo, né, da massa, para que na hora de assar ela não crie bolhas, tá? Ó, pode ser com garfo, né? Pode ser com essa faquinha. Ó, bem furadinha. E agora vem uma parte muito importante aqui do processo da nossa pâte sucrê, tá? A gente precisa deixar ela congelada, super congelada, antes de assar, tá? Dessa forma, o glúten relaxa bastante, né? A manteiga também não derrete, né? Evita também com que a massa encolha, tanto pela ação da manteiga amolecida quanto pelo glúten que tá muito trabalhado, tá? Então, por esses motivos, a gente precisa deixar ela descansar no congelador, de preferência de um dia para o outro, e levar ela congelada para assar. Uma massa dessa aqui vai assar mais ou menos de uns 25 a 30 minutos, tá? Mas ela precisa ir bem congelada, tá? A manteiga congelada aqui dentro da massa também vai trazer crocância, né? Na hora que a gente vai assar ela. Então, por esse motivo agora a gente vai levar no congelador, tá? Pode assar no mesmo dia, né? Se você deixar aí pelo menos 1 hora, né, no congelador, também funciona, tá? Mas de preferência de um dia pro outro. Agora a gente vai fazer a nossa ganache. Aqui na panela eu tenho creme de leite fresco e mel, tá? Você pode utilizar a nata diluída com leite, né? Você pode utilizar o creme de leite de garrafinha. O importante é que chegue numa proporção aí de gordura, né, de 35%, certo? Entre 30 e 35%. O mel aqui, ele é um açúcar invertido natural, né? Feito pelas abelhas, e ele ajuda aí na cristalização, né? Para evitar a cristalização da nossa ganache, né? Também em brilho, também ajuda, em textura, né? Então, nesse sentido aí que a gente está utilizando, por isso que a gente está utilizando o mel aqui nesse preparo. Vou aquecer o creme de leite com o mel. E o importante é não deixar essa mistura ferver, porque senão a gente perde líquido e aí vai perder também a estrutura da nossa, né, e a textura que a gente quer para nossa ganache, tá? Então, começou a levantar umas bolinhas de fervura, né, ele tá todo derretido, começou a levantar umas bolinhas de fervura, já tá ok, já pode jogar no chocolate. Lembrando que quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate, mais firmeza a minha ganache vai ter no final, tá? Essa minha aí tá com 50% de gordura. Coloquei aqui já, ó, picadinho, ó, nesse copo, porque depois eu vou mostrar como é que a gente vai fazer ela. A gente vai finalizar. Começou, né, a levantar as bolinhas de fervura, eu desligo, tá? E agora aqui, ó, coloco direto em cima do meu chocolate. Esperar aqui 1 minutinho, né, para esse chocolate ir derretendo já com o calor do meu creme, né? E aí eu vou usar um mixer, ó. Um mixer de mão como esse, né? Para aperfeiçoar a emulsão. É técnica de aperfeiçoar a emulsão. Por que a gente faz isso? Só misturando, né, aqui o chocolate com o creme de leite ou qualquer outro ingrediente, a gente não tem uma ligação total das moléculas de água e gordura, né? O que resulta aí numa ganache que não tem tanto brilho, não é tão lisa, né? Fica meio, até parece meio craquelada assim quando a gente olha. E se a gente utiliza as lâminas, né? As lâminas, elas ajudam, de um mixer, por exemplo, elas ajudam a aproximar essas moléculas, tanto de água quanto de gordura, deixando a nossa mistura muito mais lisa, né, muito mais brilhante e emulsionada, né, emulsionada corretamente. Então, por isso que a gente utiliza o mixer, tá? A emulsão aí é a mistura de moléculas que não se misturam normalmente, que nem a água e a gordura. Então, com o mixer a gente vai ajudar a aproximar essas moléculas, né, fazendo com que elas pareçam com que estejam aí juntas, né, emulsionadas, certo? Então, ó, vou misturar um pouquinho aqui com a colher.
gente precisa, né, é a fricção do mixer. Pode ser um fouet também, mas o mixer ele sempre vai ter um resultado melhor, tá? Ó, eu posso começar misturando com a colher já. Só se quiser, senão pode usar um mixer direto, tá? Ó, além de ele ter uns pedacinhos, né, de chocolate que não derreteu ainda, ó, pode ver que ela não está tão lisa assim. Ó, quando eu coloco a colher contra a luz, parece que tá um aspecto meio craquelado, tá? Que a gente vai consertar fazendo a técnica aí de aperfeiçoar a emulsão com esse mixer, tá? Então, ó, a gente entra com ele de lado, porque a gente quer evitar bolhas aqui, né? Mais bolhas também, menos liso o nosso creme vai ficar. Então, ó, entra com ele de lado. Chega no final, a gente deixa ele retinho, ó, e dá uma batidinha pra sair qualquer bolha de ar. E aí, eu posso ligar. E aí, eu vou evitar ficar subindo e descendo com esse meu mixer, tá? Porque senão eu vou adicionar ar. Ó, eu posso botar ele meio de lado e posso ir virando o copo, ó. E ele mesmo já vai lá no fundo, ó, puxando todo o chocolate. Ó, olha o resultado dessa ganache, muito mais lisa, né? Muito mais brilhante, cremosa. Ó, tá com a emulsão correta, né? Isso vai fazer o quê? A gente vai ter um produto com validade maior, muito mais cremoso, vai diminuir a sensação de gordura na boca, tá? Untuoso. É isso que a emulsão, né, correta faz aí, né, que a técnica de aperfeiçoar a emulsão faz com a ganache. Ó, tem a massa aqui bem congelada, tá? Bem congelada mesmo. E agora eu vou demonstrar uma técnica pra gente assar, né? Principalmente se você não conseguiu deixar ela de um dia pro outro no congelador, né? Se você vai assar ela no mesmo dia. Esse tempo de congelador precisa, como eu já falei, pro glúten relaxar um pouquinho e ela não encolher tanto no forno, certo? Um pouco ela vai encolher, mas pra não encolher tanto. Então, se você não conseguiu, né, deixar ela esse tempo todo no congelador, a gente vai utilizar a técnica do peso. Que é o quê? O papel manteiga, de preferência esse que é mais encerado, tá? Que não gruda tanto, senão ele é capaz de arrancar pedaços da massa, tá? Ó, a gente coloca ele, faz bem aqui, né, a quina. E aí a gente vai colocar um peso, pode ser feijão, pode ser arroz, né? Pode ser o que você tiver, ou até aquelas, tem umas bolinhas específicas para isso, né, de cerâmica, para panificação, né, para confeitaria, pode ser também, tá? Mas eu uso feijão e daí, claro, eu só uso feijão várias e várias vezes só para isso depois, né? E aí eu vou assar ela assim, tá? Com o peso por 20 minutos primeiro, depois eu tiro e continuo o tempo de assamento até ela estar mais douradinha, tá? No final ela vai ficar aí uns 35 minutos. Com o peso sempre vai aumentar o tempo de forno, certo? Forno médio, meu que é 180 graus, né? Primeiro eu vou deixar uns 20 minutos, aí eu vou tirar e continuo assando ela sozinha depois, tá? Com o peso, ela ficou no total aí 35 minutos, tá? 20 com o peso e 15 sem. Ela pode criar meio que uma barriguinha quando ela sai do forno. Então, você tem que aproveitar enquanto ela tá quente ainda e dar uma empurradinha, tá? Dá uma empurradinha ou colocar até o peso de novo, ó, pra ela descer essa barriguinha pra ela não ficar torta, tá? Ó, enquanto ela tá quente dá pra fazer isso. Só um pouquinho, não precisa deixar muito tempo, né? Só pra ela voltar. E daí, ó, observe como ela encolheu muito pouco, tá? Isso aqui foi por causa do descanso, né? O tempo de descanso adequado, tá? Quando tem o tempo de descanso, ela não encolhe. Ó, já ficou retinha. E agora, ela vai esfriar, tá? Vai esfriar um pouquinho e aí a gente consegue desenformar já e consegue rechear.
Que incrível, né? Falta muito pouco para essa banoffee ser finalizada e você poder testar na sua cozinha. Tenho certeza que será a melhor versão que irá experimentar na vida. Em breve você receberá no seu e-mail a terceira e última aula dessa série. Um abraço e até lá!